Bom dia. Vocês estão bem? Que Deus abençoe você nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus, ele confirme coisas ao teu coração e que nesta manhã você possa ser tomado pelo Espírito Santo e que a partir de hoje ele possa ser uma referência para os seus dias, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho comentado aqui, comecei domingo passado, falando sobre o Espírito Santo. E eu falei que nós vamos estar falando agora sobre o Espírito Santo nos próximos domingos. E eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo. Eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo e trazendo algumas verdades sobre o Espírito Santo aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Mas antes, deixa eu só dar uma recapitulada no que nós falamos domingo passado, para você não se perder e para que você grave isso, sabe? Para que seja realmente um cravar na sua vida daquilo que nós estamos falando aqui. Porque você precisa, irmão, desejar ardentemente o Espírito Santo na sua vida. E eu comecei dizendo a semana passada sobre essa desconstrução que você precisa ter. Porque por muitos anos, e eu até no final do culto comentávamos, né? E falando sobre isso, que por muito tempo a gente entendeu que o quê? A pessoa que fala em línguas, ela tem o Espírito Santo. A pessoa que não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo. Por muitos anos a gente entendeu isso. Quer dizer, na verdade, foi nos ensinado isso. E é totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia nos ensinou. Daquilo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, eles são 9 dons. Lembra que eu falei a semana passada? 9 dons. Lembra disso ou não? Você lembra? Ou já esqueceu? São 9 dons. Primeiro dom, qual que é o primeiro dom? Tudo isso está lá no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Qual que é o primeiro dom? Sabedoria. Segundo dom, conhecimento. Terceiro dom, fé. Quarto dom, curas. Quinto dom, maravilhas. Sexto dom, profecia. Sétimo dom, discernimento de espírito. Oitavo dom, variedade de línguas. E o nono dom, interpretação dessas línguas. Então são 9 dons, sendo que um deles é o variedade de línguas. Um dos dons é o variedade de línguas. E a Bíblia nos mostra isso, que falar em línguas é um dom do Espírito. Ah, mas eu não falo em línguas, eu não tenho Espírito. Não, você pode estar se manifestando em outros 8 dons que o Espírito tem. Você só não tem um. E isso que nós aprendemos. Que o quê? Se a pessoa fala em línguas, ela tem o dom. Ela tem o Espírito Santo. Se não fala, não tem. E isso a gente precisa desconstruir da nossa vida, porque senão nós ficamos presos em um dom e esquecemos que tem mais 8. E esquecemos que tem mais 8 dons que Deus pode estar nos usando grandiosamente para operar a palavra dele, para ministrar no corpo de Cristo, e a gente está apegado em um dom que é o único que é falar em línguas. Mas eu posso estar me movimentando no dom de profecia. Eu posso estar me movimentando no dom de línguas. No dom de sabedoria, de conhecimento, no dom de cura, de fé, no dom de maravilhas. E às vezes eu posso não falar em línguas. Mas nós aprendemos também a semana passada que o quê? Que a partir do momento, e eu até dei o exemplo aqui do vidro de álcool, né? Se eu beber esse álcool e eu for fazer um exame de sangue detalhadamente, eles vão encontrar no meu exame de sangue detalhado
tudo que esse álcool tem vai estar no meu organismo. Por quê? Porque eu bebi desse álcool. Aí o médico vai falar, cara, eu achei aqui umas coisas estranhas no seu organismo. Aí eu vou falar, não, é que eu bebi 1 litro de álcool. E aí ele vai entender, ele vai falar, entendi porque apareceu algumas coisas aqui no seu exame. Por quê? Porque eu bebi do álcool. E a partir do momento que eu bebo do Espírito Santo, a partir do momento que eu me entrego a Ele, bebo dessa água, como nós vimos a semana passada, que o Senhor Deus, Ele é uma fonte, e a partir do momento que eu bebo dessa fonte, eu começo a atrair todas as moléculas dessa fonte. Ou seja, eu não preciso ficar preso a um único dom do Espírito. A partir do momento que eu bebo da água de Deus, só abaixar. A partir do momento que eu bebo da água de Deus, da fonte de Deus, eu atraio para a minha vida todos os dons que o Espírito tem e eu posso me movimentar em cada um deles, como diz a palavra, sobre aquilo que Deus ele quer para a minha vida. Eu posso me movimentar, porque eu tenho a molécula daquele dom. Eu posso dizer, como a Bíblia mesmo está dizendo, que Deus dá a cada um segundo como Ele quer. Então, determinada unção, eu posso chegar e falar, Deus, eu preciso dessa unção para operar uma maravilhas aqui. E Ele vai me dar essa unção. E aí, nós falamos de algumas coisas. Por exemplo, só recapitulando a semana passada. Falamos de algumas coisas. Por que eu preciso do Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta? Por que você precisa do Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta? A primeira coisa que nós falamos de 4 aqui. 4 coisas que nós falamos aqui. A primeira coisa é a seguinte: por que você precisa do Espírito Santo? Porque é o progresso do crente. Diga comigo, é o progresso do crente. Ter o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Fala comigo, buscar o Espírito Santo é o progresso, é a evolução de Cristo. Por quê? Primeiro, você conheceu Jesus e aceitou Ele, certo? Depois você foi batizado aonde? Nas águas. Você desceu nas águas. E qual que é a terceira etapa que nós vimos? Que a próxima etapa para o crente é qual? Receber o Espírito Santo depois que eu me batizei. Eu começo a buscá-lo. Eu começo a buscá-lo para poder receber o Espírito Santo, para poder ter o Espírito Santo manifesta em minha vida. Então eu começo a buscar Ele. Então, a primeira coisa é aceitar Jesus. Segunda coisa é se batizar. Terceira coisa, qual que é? Ter o Espírito Santo. Então, eu preciso buscar Ele, porque é a minha evolução como um cristão. Se eu me coloco como um cristão verdadeiro, eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu preciso buscar essa manifestação do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que desejar isso ardentemente. Segunda coisa que nós falamos, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque somos parte de um corpo. Não tem como nós sermos corpo de Cristo e não ter o Espírito de Cristo. Você está entendendo? Eu não tenho como ter o Cristo como parte, sendo parte do corpo de Cristo, sendo parte do corpo, que a Bíblia diz que Jesus é a cabeça, mas nós somos os membros de um só corpo. E se eu sou membro de um só corpo, eu preciso ter o espírito de um só corpo. Como eu falei, não tem como a minha mão querer um espírito diferente do meu corpo. Por quê? O espírito que rege o meu corpo é o meu espírito, e a minha mão estando ligada ao meu corpo, ela tem que ter o espírito que está em mim. Você está entendendo? Não tem como a mão do Fernando, por exemplo, querer o meu espírito. Por quê? Ela pertence a outro corpo. Agora, se eu sou corpo de Cristo, se eu faço parte de um corpo que é o corpo de Cristo, eu preciso estar dentro do Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Terceira coisa, por que eu preciso do Espírito Santo?
Existem coisas que você só vai conseguir por intermédio do Espírito Santo. Existem coisas que você só vai conseguir por causa dele. Lembra de Maria, mãe de Jesus? Mãe de Jesus, o anjo chegou para ela e falou: Maria, você vai engravidar, você vai dar à luz a um filho. E ela começou, coçava a cabeça, falando: que papo estranho é esse aqui? Aí o anjo falou tudo para ela. Aí ela pega e faz uma pergunta para o anjo, fala: mas espera aí, tá, eu entendi, mas você não procurou a pessoa errada, não? Será que você não está falando com a pessoa errada? Por quê? Porque eu não tenho marido, eu sou virgem, como que isso vai acontecer comigo? Eu não tenho marido ainda. Eu estou me preparando para o casamento. Eu não tenho ainda marido. Sou virgem. Como que isso vai acontecer? Aí o anjo diz para ela, ó, porque descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo e você engravidará. Pronto. Existem coisas que você só vai conseguir se você tiver o Espírito Santo. Porque algumas coisas na nossa vida não vai adiantar, irmão, meios naturais. Algumas coisas na nossa vida não vai adiantar nós buscarmos sabedoria humana, sabedoria em tantas outras coisas. Não vai adiantar eu orar, não vai adiantar eu jejuar, não vai adiantar nada, irmão, se eu não tenho o Espírito Santo. Porque é Ele que vai me capacitar a fazer. Eu disse aqui a semana passada que eu estar em cima de um altar hoje é só por Ele, porque humanamente falando, não tinha como eu estar aqui. Não tinha como eu eu vou usar essa palavra, pastor-presidente de um ministério. Aonde, irmão? Não tem como. Humanamente falando, mas isso se dá por quê? Por causa do Espírito Santo que nos dá direito de viver algumas coisas que naturalmente para mim é impossível. Então tem coisas na sua vida que pode parecer impossível hoje, mas com o Espírito Santo se torna possível. E a quarta e última coisa, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque na nossa fraqueza, Ele nos ajuda. Ele intercede por nós. Na minha fraqueza, naquilo que eu olho e falo, eu não consigo, eu sou fraco para isso, Ele vem e me capacita a viver. Ele vem e me ajuda. Naquilo que às vezes eu não estou conseguindo. Por quê? Eu posso estar orando, falando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele ora e intercede por mim naquilo que eu não intercedi. Por exemplo, eu posso passar o dia todo orando. E ainda assim, eu ter coisas que eu não entendi que eu preciso, que o Espírito Santo sabe. E Ele vai levar essas coisas diante de Deus e falar: Deus, ele orou muito, mas ele esqueceu de pedir tal coisa. Ele está precisando muito disso aqui e ele não identificou. O Espírito Santo, ele intercede por nós diante de Deus. Por isso que eu preciso do Espírito Santo. Porque eu posso passar orando aqui e ainda assim pode ser que alguma coisa que eu não identifiquei que eu precise, por exemplo, eu estou apontando uma direção e o Espírito Santo está falando: cara, não é essa direção. Na verdade, você está precisando disso aqui e não disso aqui. Porque se você tiver isso aqui, você vai ter isso aqui. E aí, o Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir. E leva essas questões diante de Deus. Amém? Por isso que você precisa do Espírito Santo. Por isso que precisamos do Espírito Santo. Hoje eu quero pontuar mais algumas coisas aqui. João capítulo 14 é o início da nossa mensagem. Eu quero pontuar algumas coisas aqui muito boas para nós aqui. João 14, versículo 16. Todos acharam?
Vamos no versículo 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, outra coisa que o Espírito Santo é: consolador. Ele é o que consola. Você já viu uma pessoa triste, uma pessoa abatida, ela precisa do quê? Às vezes de um consolo. Ela precisa ser confortada. E o Espírito Santo, ele carrega esse atributo, que é o que consola. Ele traz o consolo para a sua vida. Mas continuando. 17 diz assim: O Espírito Santo é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Por que o mundo não pode? Aqui está um ponto muito interessante que a gente poderia entrar nele e ir muito longe, mas eu não vou entrar hoje, né? Eu acho que hoje eu não vou entrar nesse ponto. Mas olha aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Então, ou seja, por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? A Bíblia está dizendo. Por que eles não podem receber? Por quê? Porque o quê? Porque não vê e nem o conhece. Ou seja, o mundo não recebe porque eles não veem a necessidade que tem o Espírito Santo. Aí o mundo não pode receber porque também não conhece o Espírito Santo. Aí agora eu quero entrar em um outro assunto aqui. Espera aí. Eu vou entrar em outro assunto aqui, mas eu já vou sair dele também. Eu vou deixar uma interrogação aí na sua vida. Preste atenção. Você é do mundo ou você é de Deus? Hã? Tem certeza? Absoluta? O mundo, porque não vê e nem o conhece. O mundo não vê e não conhece. Você está vendo? Você conhece o Espírito Santo? Porque se você não conhece e não está vendo ele, segundo a ótica de Deus, você faz parte disso aqui, ó, do mundo. Porque o Espírito, olha só a continuação, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vocês podem receber por quê? Porque habita, conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, irmão, segunda coisa, quer dizer, não vou seguir a mesma sequência da outra. Mas primeira coisa dessa mensagem de hoje, você precisa buscar o Espírito Santo. Porque senão, na ótica de Deus, você pode conhecer a Bíblia, você pode vir para a igreja, você pode orar, você pode jejuar. Se você não conhece o Espírito Santo, você não quer buscar por ele, a ótica de Deus para a sua vida é como se você fosse uma pessoa do mundo. Porque a pessoa que anda com Deus, que quer Deus, que busca por Deus, ela conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o que Jesus estava falando aqui? Se vocês são do mundo, vocês não podem receber o Espírito. Agora, se vocês são de mim, se vocês fazem parte de mim, vocês precisam estar com vocês o Espírito Santo. Vocês precisam buscar isso, porque ele estará em vocês. Vocês precisam arder por essa busca.
Mas continuando. Não vos deixará órfãos, voltarei para vós. Então Jesus ele estava dizendo algo muito interessante, que o Espírito Santo nos capacita a viver o propósito de Deus. Jesus ele estava dizendo, olha, vocês que são, as pessoas do mundo, elas não podem viver o propósito de Deus porque elas não têm o Espírito Santo. Mas, por quê? Porque elas não conhecem, porque elas não buscam, porque elas não entendem, porque elas não sabem que precisam do Espírito Santo. Mas a partir do momento que você me conheceu, ainda que Jesus estava falando, ainda que vocês me conheceram, vocês precisam ter a habitação do Espírito Santo em vós. Porque isso vai nos garantir, diga comigo, ter o Espírito Santo e buscar pelo Espírito Santo vai me levar a viver os propósitos de Deus na minha vida. Agora, não adianta você querer viver propósito de Deus sem ter o Espírito Santo. Por que não adianta, pastor? Mas eu estou orando, mas eu estou jejuando, eu já me batizei, eu já aceitei Jesus, e agora? Eu não queria esse negócio de Espírito Santo, mas eu quero viver o propósito de Deus. Então eu preciso a busca do Espírito Santo, eu preciso ter o Espírito Santo em mim. Por quê? João 16:12. Vai para frente. João 16:12. Por que eu preciso? Por que eu preciso? Ah, pastor, não entendo esse negócio e tal, e já aceitei Jesus, eu amo Jesus. Ah, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, mas por que eu preciso? Para viver o propósito de Deus. João 16:12 diz assim: ainda tenho muito que vos... Tem muito, quem que estava falando isso aqui? Não sei se na sua Bíblia está assim, na minha, ela tem todas as falas de Jesus, ela tem, eu vou mostrar aqui para você, todas as falas de Jesus, a minha Bíblia ela marca como vermelho, não sei se na sua é assim. Tá? Mas aqui é uma fala de Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer. Jesus falando, eu tenho muito que falar para vocês ainda. Mas vós não podeis suportar agora. Olha o que Jesus estava falando. Olha, eu tenho muita coisa para te dizer. Eu tenho muita coisa para falar para vocês ainda. Cara, como eu tenho coisas para dizer para vocês. Aí pula, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Irmão, você fica limitado. Olha o que Jesus está dizendo. Cara, eu tenho muita coisa para falar para vocês. Mas eu não posso dizer porque vocês estão limitados. Eu não posso abrir para você, revelar segredos para vocês que estão aqui pulsando dentro de mim. Por quê? Porque vocês não têm um Espírito. Vocês não têm um Espírito. E aí eu não consigo ir muito longe com vocês se vocês não tiverem o Espírito. É o que Jesus estava falando aqui. Estava dizendo, olha, discípulos, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas eu não posso dizer. Eu não posso falar para vocês. Eu não posso abrir para vocês. Por quê? Porque vocês não vão suportar. Versículo 12. Volta aí, Rafa. Vós não podeis suportar agora. Olha, eu tenho tanta coisa para dizer. Eu tenho tantos planos para você. É a mesma coisa que o Espírito, que Deus estivesse falando aqui para você. Fernando, eu tenho tanto plano para você, cara. Mas se você não tiver o Espírito Santo, eu não posso te revelar tudo isso.
Porque ele não vai conseguir suportar. Vai ser muito. Vai ser uma carga pesada. Eu falo isso porque, assim, tem coisa, irmão. Tem coisa que eu já até me perguntei, às vezes, se eu peco. Sério. Tem coisas que, às vezes, eu me pergunto assim, será que eu estou pecando? Porque, às vezes, eu tenho tanta coisa para revelar para vocês, só que, às vezes, eu fico com calma. E uma vez eu estava até falando com o Fernando a respeito disso. Ele falou, pastor, mas tem que dar, falando umas coisas assim. Eu falei, cara, não dá. Não dá, não. Não, pastor, mas... Eu falei, cara, não dá. Mas por quê? Eu falei, porque não dá, cara. Eu tenho que construir uma ideia, eu tenho que construir um alicerce na vida dessa pessoa para poder falar disso que eu estou falando aqui. Para poder anunciar isso aqui que está dentro de mim, para me jogar na vida dessa pessoa, essa pessoa explodir, cara. Se eu jogar agora, vai virar uma bomba destruidora para essa vida. Então eu preciso construir uma base para poder levantar um prédio. Porque a minha intenção com vocês não é levantar casa, irmão. Não é uma cabana. É prédio, irmão. Eu quero levantar prédio. Mas para isso eu preciso ter uma base com vocês. Senão, a gente pode até levantar. Daqui a pouco, cai tudo. E aí, lasca a vida sua. Mas, Jesus estava falando disso. Cara, eu tenho tanta coisa para falar. Tem tanta coisa dentro de mim. Tem tanta coisa que eu quero anunciar para vocês. Mas se vocês não tiverem o Espírito Santo, não tem como. Não vai dar certo. Se vocês não tiverem o Espírito Santo, não vai funcionar. Vai ser prejudicial para vocês. Aí, continuando, versículo... Parei aonde? No 13, né? Vamos continuar. Ele... No 13 ainda. Isso. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, pode ver que o Espírito está com letra maiúscula, tá? Então, ele está falando do Espírito Santo. Quando é Espírito comum, é letra minúscula. O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só, irmão, por que você precisa do Espírito Santo? Para você saber como vai ser o seu dia amanhã. Para você saber e discernir, como um dos dons do Espírito, o que vai acontecer. Lembra que profecia é um dom do Espírito? Lembra que profecia, profetizar, e eu disse semana passada que esse dom é um dos mais banalizados dentro da igreja. Mas até hoje de manhã a gente estava comentando. Eu conheci um profeta que, diferente de todos, porque muitos que eu conhecia, a pessoa falava, eu sou profeta, eu já dava 3 passos, saía correndo assim, ficava assim, por que, pastor, o senhor tinha medo da profecia? Não, porque é banalizado. É banalizado. E eu estava falando isso a semana passada, o dom de profecia está banalizado, mas... A profecia, ela é tudo que vai acontecer amanhã. Não existe profecia do seu passado. Isso é adivinhação. E a adivinhação não condiz com a Bíblia. Eu vou profetizar. Você tem 2 filhos. Viu? Ele falou. Acertou. O diabo sabe, irmão. Tudo que aconteceu, o diabo sabe. Mas a pessoa revelou meu CPF, como eu falei, eu dei o exemplo da semana passada. A pessoa falou do meu CPF aqui, cara. Cara, o diabo sabe, está registrado lá, tem documentos sobre o seu CPF, está tudo lá. O diabo sabe tudo isso. Mas ele falou do que eu estava
fazendo de madrugada, que eu estava orando, e aí ele falou que você estava orando de madrugada. É claro, você estava orando. Estava. Então, ele sabe porque ele viu você orando. Agora fala para ele. Fala o que vai acontecer amanhã comigo. Ele não vai saber. Porque quem sabe do nosso amanhã é só quem carrega o Espírito Santo. Olha o que o texto está dizendo. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então o Espírito Santo está lá recebendo de Deus, está ouvindo a conversa de Deus lá no céu. A seu respeito. Aí, Deus está falando, vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo. O Espírito Santo está lá. Na comunhão da Trindade, o Espírito Santo está lá. Conselho da Trindade do céu, o Espírito Santo está lá. Aí Deus, amanhã, ele vai fazer isso, amanhã aquilo, o Espírito Santo está ouvindo. Aí, por que ele tem condição de falar para você? E vos anunciará o que há de vir. Porque ele ouviu diante de Deus. O único que consegue ouvir, sondar o coração de Deus é o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito de Deus. E aí ele sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, essas pessoas que ficam só falando do seu passado, daquilo que passou, irmão, é adivinhação, foge disso aí. Quero ver essa pessoa falar do seu futuro e dar certo. Falar, vai acontecer, pum, ia acontecer. Porque eu falei aqui, como você identifica um falso profeta? Ele só vai falar do seu passado, e quando ele falar do seu futuro, não acontece. Está aí uma identificação de um falso profeta. Ele só fala do que aconteceu, e quando ele fala do seu futuro, não acontece. Não acontece. Por quê? Pastor, mas Deus pode mudar? Não, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não cumpriria? Se é Deus que está falando ao seu futuro, ele não vai se arrepender, ele não vai mentir, ele não vai enganar o próprio espírito dele para daí depois mudar. Não, vai acontecer, porque ele não volta atrás. Acontece. Aí eu contei o exemplo desse profeta que chegou para o homem e falou, você tem um câncer. O cara começou a chorar, é verdade, eu tenho. Ele e para mostrar que eu sou homem de Deus, Deus está falando aqui, e você, daqui 12 dias, você vai ficar curado. E a igreja toda vibrou, estava lotada, a igreja barrotada de gente pendurada nos lustres da igreja, aquela coisa toda, aquele fuzuê, a banda, aquela festa, e o profeta, você vai trazer os exames da sua cura, e tal, e a igreja vibrava. Beleza, 7 dias depois o cara morreu. Poxa, não foi Deus que revelou para ele que o cara ia, dar 12 dias ia estar curado? Em 7 o cara morreu? Espera aí. Estranho, não é? Aí, o Espírito Santo, ele vai te mostrar o seu amanhã. Ele vai colocar você numa visão para o seu amanhã. Pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Para discernir como vai ser o seu amanhã. Para discernir qual vai ser o passo que você vai dar. Para discernir a antecipação sobre aquilo que vai acontecer. Você precisa ter o Espírito Santo para isso. Porque ele vai te ensinar, e olha o que o texto está dizendo. E ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai te guiar em tudo. Ou seja, ele vai chegar e vai te alertar, vai falar, você... amanhã, prepara tal, isso, aquilo, você vai ir por esse caminho aqui, toma essa direção. Ele vai começar a te guiar. Sabe aquela coisa, você já teve essa sensação? Você sempre faz o mesmo caminho para determinada coisa, ou lugar. E você sempre faz a mesma coisa. Só que tem um dia que você fala, poxa, acho que eu vou mudar o caminho hoje.
Aí você pega uma rua que não tem nada a ver. E você não sabe por que você pegou aquela rua que não tinha nada a ver. Que todo dia você faz o mesmo caminho, o mesmo percurso. E às vezes eu tenho umas dessa. Eu estou indo por um caminho, eu sempre faço o mesmo caminho para algumas coisas, sempre o mesmo caminho. E tem dia que eu estou indo, daqui a pouco o volante vira assim. E eu entro numa rua nada a ver que eu normalmente não entro. Aí eu já, sabendo, obrigado Espírito Santo, pelo livramento que eu estou tendo de ir por esse caminho que eu sempre vou. Porque eu não sei, irmão. Eu não vou pagar para ver. Se ele está me guiando, deixa ele me guiar. Deixa ele me conduzir. Aí, continuando. Parei aonde? No final do 13. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Então o Espírito Santo vai receber daquilo que é de quem? De Deus, de Jesus. Ele vai receber daquilo que é de Jesus e vai fazer o quê? Anunciar para você. Ele vai entregar para você. Pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Por causa do Espírito Santo. Porque ele entende aquilo que é de Deus e vai anunciar para você na linguagem que você entende. Ele vai abrir para você isso. Ele vai abrir e colocar para você isso. Eu sempre faço uma oração aqui, eu sempre falo para Deus isso. Senhor, me revela as coisas que estão, sabe, que eu não estou enxergando direito aqui entre os versículos. Porque tem coisa, irmão, que está ali naquele versículo, mas está de uma forma que você não está conseguindo, parece que você não está vendo. Porque depois que você vê, você fala, nossa, nunca vi isso na Bíblia. Mas é daquele jeito, você fala, meu Deus, é o Espírito Santo. Então eu sempre peço, Espírito Santo, revela para mim, parece que é aquela palavra que está embaixo do versículo, sabe? Aquela palavra que está ali nas entrelinhas. Eu sempre faço assim, ó, abre para mim enxergar realmente o que está ali. E aí o Espírito Santo ele faz isso. Ele glorificará Jesus, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Você quer saber qual é o plano de Deus para a sua vida? Quem quer saber qual é o plano de Deus para a vida? Quer ou não? Quer ou não? O Espírito Santo já sabe. Pergunta para ele. Vai para ele. Conversa com ele. Tenha intimidade com ele. Irmão, ande com o Espírito Santo. Saia da sua casa e fale, Espírito Santo, senta aqui comigo do meu lado. Espírito Santo, vem tomar banho comigo, Espírito Santo. Olha só. Leva ele para o banho com você. Leva ele para o banho com você. Leva ele para dormir com você. Leva ele para comer com você. Leva ele junto para o restaurante com você. Leva ele para o seu trabalho. E você vai começar a ter uma intimidade. Porque quanto mais intimidade, mais o coração é revelado, sabia? Quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, mais você conhece o coração dela. Quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, mais coisa ele vai começar a colocar para você. Lembra de Deus e Abraão? Deus falou assim, cara, Abraão é meu amigo. Olha só. Deus chamar um homem de amigo. E aí, um belo dia, Deus fala assim, cara, eu não posso ocultar os planos que eu tenho de Abraão. Eu não posso me ocultar. Eu não posso esconder os planos que eu tenho para ele. Aí Deus vai e começa a anunciar para Abraão todos os planos que ele tinha. Inclusive, o plano de destruir Sodoma e Gomorra. Aí o que acontece? Abraão consegue interceder e salvar sua família. A família de Ló que está lá em Sodoma e Gomorra. Antecipou-se a uma informação que veio de Deus. Mas por quê? Porque Deus se tornou amigo de Abraão e com isso Deus falou, eu não posso me ocultar.
Eu não posso me ocultar. Você sai falando da sua vida para todo mundo? Sai ou não? Não, todo mundo que você conhece, então, porque isso, porque aquilo, dos planos que você tem, dos projetos que você tem, você sai falando para todo mundo? Não, você fala para os íntimos, irmão. E olhe lá. Você fala para os íntimos e olhe lá. E quanto mais íntimo for o seu relacionamento com o Espírito Santo, mais coisa você vai saber do coração de Deus para a sua vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? O Espírito Santo nos ajuda a ver longe. Ele nos ajuda a enxergar longe. Tem pessoas que estão aqui assim, ó, enxergando só essa parede. O Espírito Santo quer fazer você enxergar além dessa parede. Quer fazer você enxergar o que tem do outro lado. O Espírito Santo, ele revela, é um dos dons do Espírito, discernimento de Espírito. Qual que é? É o 7º dom? Deixa eu ver aqui. 7º dom. Discernimento de Espírito, é um dom do Espírito Santo. Ele quer mostrar para você quem é uma pessoa. Às vezes você só está vendo o rosto, você só está vendo cabelo, pele, roupa, mas o Espírito Santo quer revelar quem é aquela pessoa lá dentro. Quem é além da roupa. Quem que aquela pessoa é além daquilo que ela está vestindo, daquilo que ela está, da maquiagem que ela está possuindo, do cabelo, de como está amarrado o cabelo. O Espírito Santo quer fazer você enxergar além. Mas para isso, eu preciso entender que eu preciso dele. Eu preciso entender isso. Porque ele quer me revelar além. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2:1 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. O Espírito que foi ordenando. Você fala, você não, você fala. E assim ele foi liberando. 5. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estava debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Lembra que eu falei sobre o dom do Espírito Santo, que é o dom de falar em outras línguas? Não é só na língua dos anjos. Lembra que eu falei que o Espírito Santo pode fazer você falar coisas de Deus para uma pessoa que fala japonês, e você vai falar para aquela pessoa sem nunca ter abrido a boca falado nem oi em japonês. Por quê? O Espírito Santo, ele dá essa variedade de línguas. Ele dá essa variedade de línguas. Então, ele entrega conforme ele quer. Eu estava contando aqui que um pessoal estava na Coreia do Sul, e aí eles entraram numa loja, estavam alguns pastores, e um pastor ali se levantou, e o cara não sabia nada
Nada em coreano. Nada, mas nada. E aí ele chegou para a moça que estava atendendo na loja e começou a falar em coreano com ela. E ministrar a palavra de Deus no coração dela e tal, fez ela aceitar Jesus dentro da loja. E aí ele falando em coreano com ela. Aí ele virou as costas, foi embora. E todo mundo olhou assim para ele. Cara, eu não falo nem oi. Você nem pedir, passo sede aqui na Coreia, não sei nem pedir água aqui. Ele não sabia, mas o Espírito Santo deu o dom para ele poder falar e converter aquela moça da loja na língua dela. Você está entendendo? Aqui foi o caso. Olha só. E cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam todos reunidos de várias nações. E quando o Espírito Santo chegou ali, eles começaram a falar, e eles começaram a entender, porque eles estavam falando nas suas próprias línguas daquele povo. Aí, olha só, 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles começaram a falar, mas cara, eles são galileus, como eles sabem a nossa língua? Como eles falam a nossa língua se eles são galileus? 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Eles começaram, cara, mas eles são galileus. Como eles estão falando com a gente de algo que a gente está entendendo que eles estão falando? Por quê? Porque o Espírito Santo chegou ali. O Espírito Santo usou aqueles homens para falar a todas as nações. Tinha línguas ali, inúmeras línguas ali. Mas o Espírito Santo deu essa condição. Versículo 14, dá um salto aí. Para a gente não perder o contexto. Lembra que eu falei que o Espírito Santo te ajuda a enxergar uma pessoa? Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, em todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Aí Pedro se levantou e começou a falar. Mas aí, olha só, aqui tá para a gente entender, mas aqui Pedro estava falando a língua de todos os povos. Aí, olha só, 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Aí Pedro tem a revelação do Espírito que estava naquele povo. Aí Pedro fala assim, vocês aí, vocês estão achando que eles estão embriagados? Vocês estão pensando, olha só. O Espírito Santo deu a condição que Pedro sondasse os pensamentos daquele povo. Como vocês estão pensando, já pensou? Você chegar numa pessoa, você está conversando com uma pessoa, o Espírito Santo te dá esse dom ali na hora, e você conseguir ler o que essa pessoa está pensando? E aí você fala assim, não é do jeito que você está pensando. Você está pensando assim, assim, assim. Mas não é assim. A pessoa, ai, que é isso? Não. Fica toda torta. Por quê? O Espírito Santo te deu o pensamento. Já aconteceu comigo de eu estar pregando, inclusive, né, na igreja aqui, padroeira. E eu estar pregando. E às vezes eu olhar para algumas pessoas assim, o Espírito Santo mostrar o pensamento dela. O que essa pessoa está pensando? Sabia? Aconteceu comigo. Tá pregando assim, eu olhar para a pessoa assim e falar, já aconteceu. Já aconteceu. Porque o Espírito Santo dá a condição de você entender a atmosfera que você não está vendo. O Espírito Santo te faz ver
aquilo que você, para os olhos naturais, não está enxergando. O que é uma profecia? O que é uma palavra de sabedoria? É o Espírito Santo te mostrando aquilo que essa pessoa não está vendo. A pessoa está ali, diante da vida da pessoa. Está ali, está ali, está ali. E você fala, mas caramba, como ela não está vendo? Você chega e fala, por que você não faz assim, assim? A pessoa, cara, nunca vi. Como você sabia? Nossa, por que eu não enxerguei isso antes? Por quê? Porque faltou um discernimento do Espírito Santo ali. Porque o Espírito Santo, ele te faz enxergar aquilo que você, para os olhos naturais, não está vendo. Mas continuando para encerrar, onde eu parei? 15, né? 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão o quê? Visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Eu estava falando a semana passada, aqui no nosso meio pode ter profetas aí escondidos. Patrick pode ser um profeta. Jênesis pode ser um profeta. Ana pode ser um profeta. André pode. Mari, Arthur, Rafa, Fernando. Pode ter profeta aqui. Mas está precisando do derramar do Espírito Santo para você descobrir qual é o dom que ele vai te dar. Porque, como eu disse, dom, você tem todos. Você pode buscar todos para determinado momento. Mas sempre tem um que é o seu queridinho que você vai fluir mais facilmente sobre aquele dom, sabia? Tem um dom que você vai fluir mais nele, vai ser aquele notório, aquele que todo mundo vê, aquele que você não precisa fazer muito esforço para fluir nele. É papum e você está fluindo nele. Aonde você vai, você flui nesse dom. É o seu queridinho, é aquele que você é mais notório, mas com isso, você pode alcançar todos os outros para determinado momento. Por exemplo, eu vou no hospital. Você pode chegar, Espírito Santo, me dá o dom da cura, porque eu vou lá no hospital, vou orar pelos doentes, e eu preciso desse dom da cura lá. Aí ele vai te dar, e você vai chegar lá e vai fazer o quê? Impor as mãos sobre os doentes e os enfermos, e os curarão. Vai chegar numa situação que você vai precisar do dom de sabedoria. Você vai analisar uma situação, você vai falar, cara, faz assim, ó. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Aí a pessoa, não, tá bom. É o dom de sabedoria. Conhecimento é aquele dom que ninguém te falou nada, ninguém te contou absolutamente nada, e aí você começa a entrar nesse assunto. Do nada você entra naquele assunto com a pessoa, e a pessoa, você nem sabia da história da pessoa. E você entra naquele assunto específico que a pessoa às vezes está tendo uma dor, está tendo um problema, está tendo uma adversidade naquela situação, e você entra naquele assunto sem nem saber da história da pessoa. Dom de conhecimento. O Espírito Santo aí pode dar, mas sempre tem um dom que você vai fluir mais fácil nele. E aí ele diz o quê? Como disse o profeta Joel, nos últimos dias, o Senhor vai derramar do Espírito dele e o quê? Você vai profetizar. Os jovens terão o quê? Visões. E os velhos terão o quê? Sonharão. Ou seja, uma vida não é acabada com o Espírito Santo. Uma vida que tem o Espírito Santo, ela nunca para de sonhar, ele nunca para de ver longe, ele nunca para de enxergar distante. Por quê? Porque tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre quer nos impulsionar a ir adiante. Mas eu sou velhita lá, bengala, mas eu vou chegar lá, ainda tem um sonho aí, ó. Está tendo sonhos ainda. Porque o Espírito Santo vai nos capacitar a viver sonhos. Amém?
Você está entendendo como é importante o Espírito Santo? É a complementação de Deus, de Jesus, agora o Espírito Santo na tua vida. É a complementação. Você precisa entender que você precisa dele. Por quê? Porque senão os seus dias vai ser... A sua vida cristã, irmão, vai ser muito limitada. Lembra que Jesus disse para os discípulos, olha, eu tenho coisa para dizer, mas eu não posso. Sua vida de cristã, sua vida em Jesus vai ser muito limitada se você não tiver o acesso ao Espírito Santo. Por quê? Porque existem coisas que só serão reveladas para você através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Serão coisas que só o Espírito Santo de Deus vai enxertar dentro de você para você viver. Mas... se você não buscar, se você não se preocupar com a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai ficar muito limitado, vai ficar muito preso, muito, sabe, a redoma. Você vai ir até um certo ponto, vai voltar, vai ficar dando volta, vai parecer que você está naquelas redomas de vida, vai parecer um hamster dentro da bola. Já viu um hamster dentro daquelas bolinhas? Fica lá girando, rodando, mas não sai dali. Está ali. Mas por quê? Às vezes tem cristão assim. Mas por quê? Porque não está se preocupando que existe o Espírito Santo, a graduação do crente ainda. Eu conheço Deus, conheço Jesus. Conhece também o Espírito Santo para outras coisas agora? Conhece o Espírito Santo para ele te revelar outras coisas que estão escondidas em Deus, que ele quer te entregar, mas não pode porque você ainda não está preparado? Conhece o Espírito Santo agora? Amém? Vamos orar. Se coloca de pé. Shalom, shalom, queridos, que bom que você chegou até o final desse culto. Espero que tenha abençoado você, a sua casa, a sua família. Olha só, e antes de encerrar, eu quero compartilhar com você 2 versículos que estão lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Diz assim, acompanha comigo: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha só, eu quero falar com você sobre os seus tributos que você entrega no altar, na presença de Deus. A Bíblia está dizendo o seguinte, que a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. E eu quero te convidar, ao final dessa transmissão, ao final desse culto, a você entregar os seus dízimos, sua oferta, sua semeadura, suas primícias, por meio dessa chave Pix que está aparecendo aí nessa tela. Olha só, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Creia no socorro de Deus, e você está semeando numa terra fértil. A terra desse ministério, ela é fértil, e creia numa provisão abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque a Bíblia diz que aquele que socorre também será socorrido, aquele que atende também será atendido. Então, derrame aqui a sua gratidão, derrame sobre esta obra a sua generosidade através dos seus dízimos, através das suas ofertas, das suas primícias, semeaduras, e seja impactado pelo poder de Deus que gerará sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Lembrando, por meio dessa chave Pix que está aqui na tela, você consegue entregar os seus tributos, seja eles ofertas, seja dízimos, seja primícias, semeaduras, votos, tudo que você tem de tributos a entregar, entregue por meio dessa chave Pix. Que Deus te abençoe e a graça de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus.